Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Hoje nós encerramos a nossa semana falando a respeito da fé. E hoje nós vamos encerrar com chave de ouro. Nós temos uma história incrível para conhecer e colocar em prática. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho, para que você possa acompanhar aí a semana toda das palavras que foram ditas a respeito de fé, mais de 100 vídeos com diversos outros assuntos, né? Temos lá vídeos rápidos, práticos e todos de 10 minutos. Agora chegou mais um tempinho de 10 minutos com a palavra de Deus. Hoje eu quero ser breve no início, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa história que nós vamos conhecer. Você que está com a sua Bíblia, que queira abrir, pode abrir aí no livro de 1 Samuel, nós vamos continuar neste livro, né? Ontem nós aprendemos com este livro também e hoje nós vamos continuar aqui. Mas nós vamos no capítulo 17, a partir do versículo 23. Você que não está com a Bíblia, não consegue acompanhar, né? Está no trabalho, está fazendo atividade, está em casa, não tem problema. Abra seu coração, deixa a palavra de Deus entrar. Vai fazendo com que esse desejo no seu coração de ter fé, de se motivar, de fazer a sua fé crescer a cada dia, ele venha queimar nesse momento, né? Para que durante todo esse dia hoje você possa aplicar na sua vida esta palavra. Amém? Hoje nós vamos aprender a respeito da história de Golias, né? O gigante que estava afrontando o povo de Deus. Mas na verdade o ator principal aqui não é Golias, não, é Davi. Um jovem moço, corajoso, ousado, cheio de fé, né? Então, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 diz assim, olha: E eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Os filisteus de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Eu vou seguir e depois eu vou contar essa história para que a gente possa entender. No versículo 32 disse: E Davi disse a Saul: Não desfaleça seu coração de ninguém por causa deste homem, deste gigante. O teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, no 33, contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois você ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Aí nós vamos agora ao versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pôs dentro do alforje de pastor, e trazia a saber um surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi-se chegando até os filisteus. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lança e escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará a sua cabeça. Ferir-te-ei e tirarei a sua cabeça, e o corpo será levado ao arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Olha só. Davi, um jovem moço, pequeno, não era homem de guerra, era um pastorzinho de ovelha. Ele foi ao encontro dos seus irmãos que estavam na guerra. Os seus irmãos, eles eram do exército de Israel. Esse exército havia 40 dias já lutando, pelejando contra os filisteus. Tinha esse gigante, esse homem de mais ou menos uns 3 metros de altura, que afrontava dia e noite o povo de Deus. Ele chegava e amedrontava o povo de Deus. Aqui no 24 diz assim: Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia diante dele e temiam grandemente. Nós não sabemos a quantidade do exército de Israel, mas aqui diz que era um grande exército. E um único homem, apenas com 3 metros de altura, né? Ou com 3 metros de altura, afrontava todo esse exército. Davi, vendo aquilo, ele ficou possuído de ira, mas uma ira contra o mal, contra aquela pessoa que se levantava contra o povo de Deus.
Então ele diz para Saul que ele vai lutar. E Saul, que era o rei, diz: você não conseguirá ir contra ele. Ele era um homem de guerra desde a mocidade. Você é um jovem apenas. Mas Davi, apenas com algumas pedrinhas, né, e o seu estilingue, ou, né, alguns chamam de funda, né, que é o objeto, né, que ele usava naquela época, ele foi até aquele homem e ele mandou a pedra e derrubou aquele gigante, né, destruiu aquele homem que afrontava. Mas aqui Davi deixa claro, né, que ele não estava indo com espada, ele não estava indo com lança e nem até mesmo aquele pauzinho ou aquelas pedrinhas. Ele estava indo no nome do Senhor dos Exércitos, para mostrar para aquele gigante que existia um Deus, né? E aqui ele diz que o Senhor é a guerra. Ou seja, este jovem, ele provou com toda a sua coragem que ele tinha muita fé no Deus que ele servia, que ele conhecia perfeitamente quem era o Deus dele, que era o Deus de guerra e que não aceitava afrontas, que era o Deus todo-poderoso, o Senhor dos Exércitos. E hoje eu estou aqui para te dizer, e você, conhece o seu Deus? Você sabe quem é o Deus que tem lutado com você as suas batalhas? Você sabe qual é o gigante que tem afrontado você todos os dias? Qual tem sido o problema que se coloca dia e noite afrontando você, fazendo com que você tenha medo, fazendo com que você fuja, com que você chore, com que você se desespere? Qual é o gigante que tem afrontado você dia e noite? Quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós sabemos que nós servimos o Senhor dos Exércitos, o Deus de guerra, nós não tememos gigante, nós não tememos enfermidade, nós não tememos problemas financeiros, nós não tememos até mesmo a morte, nós não tememos a dor do luto, nós não tememos nada disso, porque nós temos um Deus todo-poderoso, que Ele peleja por nós, que Ele vai à frente desta batalha, derrubando, declarando que aquilo que tem te afrontado, aquilo que tem se levantado contra a sua vida, ele já caiu por terra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim principados e potestade. Este problema que você está enfrentando não é contra seu esposo, não é contra o seu chefe, não é contra um inimigo, não é contra uma pessoa ou até mesmo seus filhos, não. É contra Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Satanás ele já foi vencido naquela cruz. Quando Jesus morreu e o sangue dele escorreu sobre aquele madeiro, Satanás ele já foi destruído. Satanás, o lugar dele é debaixo dos nossos pés. O diabo não tem poder para roubar a nossa felicidade, a nossa saúde, a nossa paz, a nossa prosperidade. Ele não tem. Mas para que isso aconteça, você precisa ter coragem, você precisa ter ousadia, você precisa escolher se você vai ser como Davi ou se você vai ser como aquele grande exército que há 40 dias estava ficando de cabeça baixa, estava sendo humilhado, estava sendo afrontado, envergonhado. Você precisa decidir quem é você diante de uma batalha. Você precisa decidir de que lado que você vai estar diante de qualquer batalha que se apresentar na sua vida. Se você decidir hoje seguir com coragem e fé, eu posso te dizer que esta batalha você já venceu. É questão de dias, de meses ou de horas para que esse gigante ele venha cair. Para que a cabeça desse gigante ela venha estar sobre as suas mãos, para que você possa ver o milagre de Deus agindo na sua vida. Mas para isso você precisa ter fé, coragem, você precisa servir a esse Deus. O Deus, o Senhor que é guerra, que vai à frente das batalhas. Não há nada impossível para Ele. O nosso tempo é muito curto. Eu ficaria 40 minutos aqui falando com você hoje, de tanta fé, de tanta coragem que o Senhor colocou no meu coração. E eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus essa fé, essa coragem, essa ousadia na sua vida, para que você não venha deixar nenhum gigante continuar te afrontando. Seja o desânimo, seja o cansaço, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja algo que está te derrubando, não vai mais continuar. Você precisa se posicionar. Davi não precisou de uma armadura. Ele até colocou a armadura de Saul para ir a essa batalha, mas ele não conseguiu. Ele era pequeno demais.
mas grande era o Senhor dos Exércitos, aquele que derrubou aquele gigante. Se você tiver um tempo, leia todo esse versículo hoje, capítulo 17, do versículo 23 até o 58. Conheça essa história, abra o seu coração e veja o que o Senhor fez através de Davi. Davi foi honrado por aquela atitude. Eu falei para vocês essa semana que sempre quando nós nos colocamos diante de Deus para fazer o que Ele pede, para ter fé, para caminhar com Ele, Ele nos honra, Ele nos abençoa, Ele faz com que nós viemos ter muito mais do que aquilo que Ele pede para nós. Davi, através daquilo, ele teve como esposa a filha do rei. Ele teve várias bênçãos sobre a vida dele e Saul tinha prometido para aquele que vencesse o gigante. Então o Senhor tem promessas para a sua vida, mas você não pode ficar cabisbaixo, deixando esse inimigo tirar a sua paz, roubar a sua alegria, roubar a sua saúde. Amém? Nosso tempo excedeu, me perdoe, né? Eu te espero aqui no próximo vídeo e ouça essas palavras dessa semana de fé. Medita nela e coloque em prática a sua fé. Que Deus te abençoe, que você possa ter coragem, ousadia e fé. É o que eu declaro sobre a sua vida. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Curte, compartilha e encaminha para um amigo, se você gostou, para que outras pessoas possam ser encorajadas.